Olá, meus alunos do terceiro ano, como estão vocês? Vamos iniciar mais uma videoaula, hoje no componente curricular de Geografia. Primeiro, nós vamos iniciar uma correção da atividade do caderno de Geografia que nós fizemos. Dá uma pausa no seu vídeo e pegue. Era para você explicar as atividades da agricultura, pecuária e extrativismo. A agricultura é a atividade que se relaciona com o cultivo da terra e envolve desde o preparo do solo para a plantação até a colheita. Ou seja, o agricultor vai pegar aquele solo, vai preparar, se for necessário adubar, cultivar aquela plantação e depois colher, né? A pecuária é a criação de animais. Ah, Tia Aline, eu sou pecuarista porque eu tenho um cachorrinho em casa? Não! O pecuarista, ele tem uma finalidade, que é fornecer a carne, o leite, o couro e a lã, tá ok? Que tem o extrativismo. O extrativismo é a atividade em que os recursos naturais de origem vegetal, animal e mineral são coletados ou extraídos da natureza. Ou seja, ele não vai plantar, ele não vai colher. Esse extrativismo, o recurso já está na natureza. Ele só vai retirar. Igual aquele rio que tem peixes. Ele vai lá e vai pescar. Ele não tem um criadouro em casa, ele não tem um lago onde ele cria, tá bom? É essa a diferença. Vamos lá. Agora no livro, na página 153, questão 1. Cite alguns trabalhos realizados por agricultores. Então, o que os agricultores fazem na agricultura? Eles preparam o solo, aduba, semeia, cuida da plantação, combate pragas e faz colheita. Então, todo esse é o trabalho dos agricultores. Questão 2. Continua na página 153. Observe as fotografias abaixo e identifique as atividades que cada uma delas representa. Aqui ele está fazendo o quê? Ele está fazendo uma colheita de cana-de-açúcar. Então, se ele está colhendo o que ele plantou, é agricultura. Aqui esse trabalhador, ele está extraindo o látex da seringueira. Então, esse látex é uma atividade do extrativismo. Ele retirar o látex da seringueira. Número 3. A criação de suínos para o consumo da sua carne. Então, essa atividade é a pecuária. E aqui ele está fazendo colheita de hortaliças. Se ele está colhendo hortaliças, é a agricultura. Agora, meus amores, peguem um livro na página 154, que nós vamos iniciar um novo conteúdo hoje. Nós vamos falar sobre a indústria. Mas para falarmos sobre a indústria, é necessário que você tenha entendido a agricultura, o extrativismo e a pecuária. Tia Aline, o que a indústria faz? Nós temos o tomate, por exemplo. O tomate, ele foi plantado, semeado lá na agricultura. Tomato não, tia, tomate. Só um minutinho, deixa a tia apagar aqui. O tomate, ele foi plantado lá na agricultura. Tomate. Desculpa a letra, meus amores, porque essa caneta aqui do programa deixa a letra da tia assim. O tomate, ele foi plantado lá na agricultura. Depois, nós podemos comer ele cru, concorda? Eu adoro tomate na salada. Mas também, eu posso pegar o tomate, as pessoas podem pegar o tomate e fazer extrato. Extrato, ou chamado molho de tomate. Aqui é uma letra E. Ou chamado molho de tomate. Para transformar esse tomate
em extrato, houve todo um processo, tá? E esse processo, ele é feito aonde? Na indústria. Tá bom? Ele é feito aonde? Na indústria, ou seja, a indústria vai pegar o tomate e transformar ele em extrato. Tá ok? Onde a gente pode usar o extrato de tomate em casa? Extrato. No molho da pizza, no molho do macarrão, né? Então, vamos lá. Indústria. É uma atividade que transforma alguns produtos e isso acontece em larga escala. Isto é, em grandes quantidades. Ou seja, foi pego o tomate e transformado em extratos de tomate. Mas ele não vai ficar pouquinha quantidade só para eu cozinhar. A indústria, ela faz em larga escala. Ou seja, ela faz em grandes quantidades. Ok? A tia Aline pegou aqui o exemplo do seu livro. Ele usou o trigo. Quem já viu um trigo? O trigo é um produto natural, ou seja, o homem plantou ele, né? Eles plantaram, colheram, aí esse trigo foi levado para uma fábrica e se transformou em farinha. Então, ele pegou o trigo, transformou em farinha de trigo e a farinha agora é um produto industrializado. Vamos ver como que isso acontece. Olha aqui, ó. Tá? Número 1, cultivando o solo de uma forma mecânica, feito com máquinas. Número 2, aqui, ó, já tá o trigo bem grandinho, olha que bonitinho. Na número 3, tá colhendo. Na número 4, depois de colher, ele tá colocando em um caminhão para ser transportado. Na número 5 é onde tem a indústria, onde que tem moinhos que vai fazer esse trigo, que é essa plantinha aqui, ó, transformar em farinha. Então, onde ele é transformado? Na indústria. E depois embalado e colocado para venda no comércio. Esse padeiro, ele usa a farinha para diversas coisas. Na padaria, ele faz pães, biscoitos, bolos e outros alimentos. E na sua casa, o que você usa a farinha de trigo para quê? Né? Para fabricar a farinha, a indústria utiliza o trigo, você concorda? Então, o trigo a gente chama de matéria-prima. Ou seja, o trigo é a matéria-prima usada para fazer a farinha. O tomate é a matéria-prima usada para fazer o extrato ou molho de tomate. Concorda? Então, o que é a matéria-prima? Ele é um produto retirado da natureza para ser transformado por quem? Pela indústria. Olha aqui, a tia trouxe a madeira. A madeira é uma matéria-prima. O que a gente pode fazer com a madeira? Nós podemos fazer utensílios de cozinha, ó. Podemos fazer pote, né? Tem várias coisas. O que na sua casa é feito da madeira? Pesquisa aí pra ti. Olha aqui. Quem conhece esse fruto? Esse fruto é o cacau. O cacau, nós usamos ele para quê? Adivinha? Então, com o cacau é a matéria-prima que nós fazemos o chocolate. Que delícia, né? Olha que legal. Então, o cacau é a matéria-prima para a indústria fabricar o chocolate. Esse aqui é o trigo, olha o trigo como é a plantação de trigo. O trigo é matéria-prima, como a tia falou, que nós usamos para fazer a farinha. Muito bem. Agora a tia vamos falar do látex. O látex, ele é uma matéria-prima que nós
usamos para fazer borracha. Tudo que é feito de borracha é feito do látex. O balão, né? Então, o látex, ele é a matéria-prima que podemos fazer o que? A borracha. O que de borracha que a tia Aline colocou aqui? Um chinelo feito de borracha, né? A matéria-prima, frisando que ela é um produto retirado da natureza para que a indústria possa transformar em um produto, né? A matéria-prima, ela tem de origem animal, vegetal e mineral. A matéria-prima de origem animal, ela é extraída de animais, por exemplo, a carne, o couro e o leite. A matéria-prima de origem vegetal são aqueles que procedem de plantas, por exemplo, a soja e o milho. A matéria-prima de origem mineral, ele é, por exemplo, o minério de ferro, ele é extraído de rochas e é um exemplo de matéria-prima. Então, o minério de ferro nós tiramos de uma rocha e ele é uma matéria-prima. O que tem na sua casa feito de ferro? Então, como a matéria-prima de origem animal, vegetal e mineral, nós podemos fazer alimentos, produzir alimentos, roupas, máquinas e outros produtos. A tia trouxe várias curiosidades sobre os minérios. Os minérios e objetos do dia a dia. Presta bastante atenção. Os recursos minerais são substâncias naturais que originam por meio de longos processos. Geralmente, esses recursos são encontrados na superfície terrestre, associados com outros elementos. Quando os recursos minerais são encontrados em grandes concentração, sua exploração pelo homem fica mais fácil e lucrativa. Olha aqui, a tia Aline colocou exemplos de recursos minerais, de matéria-prima tirado de origem mineral. O ouro, o ferro, a prata, o petróleo, carvão, o gás natural, o cobre, o níquel. Esses são alguns exemplos de recursos minerais que podem ser encontrados em rochas, no subsolo, no solo e no subsolo. A exploração e o uso de recursos minerais estão ligados à existência da evolução da espécie humana. Aqui apresentamos alguns recursos minerais e seus usos no presente e no passado. Então, aqui a tia vai mostrar alguns recursos minerais que a gente tira da natureza e para que ele serve. Vamos lá. Esse aqui é um trator, né? Ele está movendo minério de ferro em Congonhas, em Minas Gerais. O minério de ferro é um dos recursos mais importantes, dos recursos minerais mais importantes. Observem na sua casa tudo que é feito de ferro, para tia Aline. Aqui é um petróleo, ó. O petróleo, ele é muitos anos, ele é usado. Mesmo antes, até de Cristo, já existia o cultivo do petróleo, que era utilizado para pavimentação de estradas, iluminação de casas, tá bom? O petróleo, como assim, tia, pavimentação? Pavimentação é o asfalto, tá? Colocar asfalto. Ele produz também, pelo petróleo, nós podemos produzir plástico. É mesmo, tia Aline? Plástico e combustível. Plástico, então, com petróleo, ele é a matéria-prima para produzir plástico. Lembrando que borracha é o látex, mas o petróleo a gente usa para o plástico. Então, aqui é a matéria-prima, é o Deixa eu te apagar.
Então, a matéria-prima é o petróleo. E nós podemos fabricar o que com petróleo? O plástico. O que que você tem de brinquedo que tem plástico? Né? Esse é um derramamento de petróleo lá na Tailândia. Aqui nós vamos falar do ouro. O ouro é um minério mole, leve, e não enferruja. Por ele ter essas propriedades, né? Ele é um bom condutor elétrico. Hoje ele é utilizado para diversos equipamentos. Antigamente ele era usado para moedas. Hoje em dia, lembra que a Tia Aline falou sobre antigamente que não tinha cédula, né? Mas existiam moedas de ouro, né? Usado para joias e ele é extraído da natureza, tá bom? Olha aqui, a Tia Aline quer que você preste bastante atenção. O que é isso aqui? É areia. Olha só, a areia ela é uma matéria-prima. É, Tia Aline? Sim, ela é muito encontrada na natureza, encontrada em abundância. Que é isso, Tia Aline? Porque tem muita quantidade na natureza. Ela é uma matéria-prima para fazer argamassa. Argamassa é um tipo de cola. É aquela massa que passa por debaixo da cerâmica para pregar cerâmica. Isso. Nós também usamos a areia para fazer vidros. Tudo que é de vidro é feito de areia. Isso. Ou seja, os copos da sua casa, taças, utensílios que é feito de vidro, todos da matéria-prima areia. Ó, telas de televisores, computadores, lentes de óculos, ó, a lente dos óculos, os chips usados em aparelhos eletrônicos, todos eles é usada a matéria-prima areia. Olha que interessante, você sabia disso? Aqui nós temos o minério de ferro. É utilizado em ligas metálicas desde a antiguidade. O ferro é um recurso mineral muito empregado ainda hoje na produção de objetos. Ó, lembra que a Tia Aline pediu para você verificar o que tem de ferro na sua casa? A sua janela pode ser de ferro, tem de madeira e tem de ferro. As cadeiras, os portões, muitas outras coisas. Se a gente misturar o ferro com o carbono, ele fica mais resistente. Então, o ferro misturado com carbono, ele vira aço. E o aço, a gente produz armas, automóveis e grandes objetos para construção civil. A prata. Eu adoro joias de prata. E vocês? A prata, ela é como o ouro. É um recurso mineral leve, que também não enferruja. E por causa dessas propriedades, ela é usada na confecção de joias, utensílios para guardar leite e água em longas viagens. A prata é um mineral muito valioso e foi um dos primeiros metais usados como moeda. Atualmente, a prata é utilizada para fabricar componentes eletrônicos e materiais hospitalares. Olha a caneta. Vamos observar essas canetas. As canetas são feitas dos seguintes recursos minerais. Olha, uma caneta desse tamanho. Olha o tanto de recursos minerais que tem. Ela tem petróleo no tubo e na tampa e na tinta. O tubo dela, a tinta e a tampa, elas são feitas de petróleo. Já na pontinha metálica aqui, ó, que é para escrever, ela tem tungstênio. Então, todos esses são recursos minerais. Olha que interessante. As garrafas PETs. As garrafas PET são de plástico ou de borracha? São de plástico. E qual é a matéria-prima feita para fazer plástico? O petróleo. Ele é um recurso, o petróleo ele é um recurso essencial no nosso dia a dia.
Então, qual é a matéria-prima para fazer garrafas PETs? O petróleo. E a latinha de refrigerante? A latinha ela é feita de alumínio, que também é um outro recurso mineral. Qual é a matéria-prima para fazer a latinha? Alumínio, muito bem. Aqui nós vamos falar do grafite, que é essa pontinha aqui do nosso lápis, que também tem na lapiseira. Ele é um recurso mineral que é composto de carbono. Então, aqui o grafite, qual é a matéria-prima dele? O carbono. Os aparelhos televisores apresentam diversos recursos minerais em sua constituição. Olha só, na TV nós temos quartzo, petróleo, alumínio, cobre e ferro. As mesas podem ser fabricadas com diversos recursos minerais. Nessa mesa aqui, qual é o recurso mineral usado? É o ferro. Essa mesa aqui, tá bom? As bicicletas são produzidas com diferentes recursos minerais, como o ferro, o alumínio e o petróleo, que são recursos o quê? Minerais. E também tem os pneus, ó. Os pneus, eles são feitos de borracha, e borracha é um recurso vegetal, extraído da seringueira. Os fios e os cabos utilizados para conduzir energia são feitos de cobre. Olha aqui, ó. E com materiais derivados do petróleo. Olha aqui, essa parte aqui, ó. Ele é onde passa a energia, né? Que leva para sua tomada, para a lâmpada da sua casa, né? Isso aqui é feito de cobre, misturar com materiais derivados do petróleo. Ele é um grande condutor de energia. Gostaram da aula, meus amores? Ah, não, ainda tem atividade. Agora sim, a atividade do livro, da página 158 e 159, para você realizar. E na próxima aula, nós vamos corrigir, tá ok? Então, qual é a atividade com a página? 158 e 159. Até a próxima aula, turma!